Seu amor transcende a terra e o céu. Apenas creia nesse amor e tudo se refaz no olhar, no jardim do coração. No jardim do coração. Momento Gospel. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. A Rádio Fonte de Central Carapina. A Rádio Cultura de Jardim Carapina. A Rádio Popular 3 de Novo Horizonte. A Rádio Popular 2 de Planalto Serrano. A Rádio Educadora Talento de Palmeiras. E Rádio Ilha de Tabuazeiro. Formação de rede para a transmissão do programa Falando de Jesus. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora, a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Pai, Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende.
Rede Popular de Rádio, agora na Serra, são 17 horas e 55 minutos. Excelente tarde de sábado para você. Exatamente dia 22 de outubro do ano de 2016. Estamos chegando, exatamente nos aproximando do mais de um fim de ano. Com certeza, se nesses 10 meses, se você ainda não conseguiu realizar aquilo que você projetou, não se preocupe. Pela fé você vai conseguir. Pela fé você vai conseguir fazer algo que inusitável, algo que vai surpreender a muitas pessoas. Pela fé, com certeza estamos sobre as plantas dos nossos pés. Pela fé, realmente Deus nos resgatou do pecado. Pela fé, estamos exatamente aguardando a chegada do mensageiro. Porque realmente hoje, devido a um incidente que aconteceu aqui na Grande Vitória, nós pensávamos que o mensageiro não poderia nem chegar aqui. E agora mesmo, há 2 minutos atrás, ele nos fez contato e falou que já estava a caminho. Porque o sistema realmente de transporte coletivo da Grande Vitória está voltando a circular, está se normalizando. Hoje, devido a esse incidente, a Grande Vitória ficou assim em termos, as pessoas que dependem da condução do coletivo ficou inoperante. E nós aqui estávamos aguardando exatamente a resposta do mensageiro. Pela fé, Deus vai trazer o mensageiro daqui a pouquinho para trazer a palavra tanto para a minha vida quanto para a sua vida. Pela fé podemos muito mais coisas do que nós imaginamos, porque Deus em sua palavra confirma, se nós tivermos fé, exatamente igualzinho um grão de mostarda, nós temos capacidade de transportar um monte de um lugar para outro. A fé, exatamente que nós devemos ter, não precisa ser tão grande, precisa de ser verdadeira, precisa ser realmente aquela fé que está em comunhão com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. Pela fé estamos começando mais um programa falando de Jesus, desde já agradecendo a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos alimentado, até aqui o Senhor tem nos dado exatamente suporte para nós passarmos esses momentos difíceis que estamos passando nesses últimos dias. Pela fé, agradecemos a Deus, porque Ele exatamente permitiu que eu e você pudéssemos mais uma vez ver o seu trono, mais uma vez sentir exatamente o seu perfume, sentir a sua natureza. Pela fé em Deus, pela fé em Cristo, agradeço a todas as comunidades que estão conosco nos ouvindo neste momento. A você também que está nos acompanhando pelo sistema de rádio online, exatamente pela Rádio Cultura es.com.br, pela Rádio Digigospel, a você que está nos ouvindo pelo site da radiopopular.net.br. Pela fé, agradeço a Deus por todas as coisas que Ele permitiu para mim e para você durante essa semana. Mesmo que Deus permitiu, e se você fez algo que não agradou a Deus, não foi pela vontade dEle, mas foi pela sua vontade. Deus só é permissor, Ele só permite para você escolher o que você quer. Deus só é permissor para deixar nós exatamente à vontade, para ver de que forma nós vamos adorá-lo, de que forma nós vamos crer, de que forma nós vamos ter fé nele. Para você ter fé, não precisa de tocar, basta que você eleve os seus pensamentos ao céu, faça aquela oração com Deus vivo, com Deus realmente que você sente a sua presença através do sol, através da chuva, através do vento, através dos cantos dos pássaros, através exatamente dos louvores, através principalmente da sua palavra. Porque a palavra de Deus sempre fala algo comigo e com você. Eu quero mandar um abraço em especial à comunidade de Balneário de Carapebus. Ontem nós estávamos mandando um abraço para os nossos amigos e irmãos Silvani, exatamente, e também aos outros irmãos lá do Balneário, mas devido ao incidente, que a EDP
fez uma manutenção lá e o sinal ontem não chegou 100%. Mas hoje, segundo o nosso administrador lá da Rádio Popular Estúdio 3, nosso amigo Graucio Santos, ok? Diretor da GS Missões, falou que o sinal hoje está 100% em Balneário e também em Novo Horizonte. Então, a todos vocês que estão nos ouvindo em Balneário de Carapebus, uma excelente tarde, que você tenha esse sábado mais uma vez abençoado por Deus, na sua casa, na sua família, no seu comércio, aonde você estiver. Se você está aí em Balneário, aí, próximo da padaria, para Estrela do Bairro, se você estiver perto da Super Gás Brás, se você estiver perto do meu amigo Prínio, um abraço para todos vocês. Nós ficamos muito felizes aqui do estúdio central da Rede Popular de Rádio, aqui de Taquaraú, sabendo que hoje a comunidade também está nos ouvindo e está acompanhando, ok? Bom, agora na Serra são 18 horas e 1 minuto, nós vamos à nossa oração. O mensageiro, Deus pela fé, está trazendo ele. Nós vamos só exatamente colocar um louvor aqui, até mesmo 2 louvores se for possível, para a chegada do mensageiro, porque Deus assim quis, sim, Deus permitiu, e com certeza, pela fé, nós vamos ter uma palavra também abençoada nessa tarde de sábado. A você que está nas praças públicas, um excelente sábado, mesmo que esse tempo está garoando, mas de repente você está batendo um papo com um amigo, com uma amiga, de repente você também já está ligado, esperando aí o programa Falando de Jesus. Pode ficar tranquilo que daqui a pouquinho Deus vai usar o seu mensageiro para nos trazer mais uma palavra abençoada. 18:01. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família começa em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois.
Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Irmão, olha só o que Deus faz quando o homem diz não. Escute só. Certo irmão tinha desejo de ser batizado com fogo divino ser pentecostal. E foi para uma festa, um culto abençoado, onde o monte fumegava era fogo total. No meio daquele fogo uma irmãzinha cheia, batizada por Jesus do banco levantou. Começou a marchar e dançar na igreja. E o irmão vendo aquilo logo duvidou e disse: eu quero ser batizado com fogo, mas pra ficar assim eu não quero nem creio. Jesus Cristo usou um vaso na congregação, enviou onde estava aquele irmão e disse: eu vou te batizar num ônibus cheio. Aí o irmão tocou no outro irmão que estava ao seu lado e disse: essa profecia não foi pra mim, porque eu sou dono de uma grande empresa, tenho uma frota de carro, não ando de ônibus. Mas o que Deus fala, Deus cumpre. Passado alguns dias, certo dia ele acorda para ir para sua empresa, tenta ligar o primeiro carro e ele não pega. Vai para o segundo carro, não pega. E assim foi, 1 a 1. O Espírito Santo não deixou nenhum pegar. Quando chegou no último carro, ele lembrou da profecia e pensou: pronto, vai se cumprir hoje. Mas eu não vou de ônibus, eu vou de táxi. Mas veja só como Deus faz. E foi para a parada esperar um táxi. O que passava estava cheio pra agonia dele. E de repente para o ônibus pra onde ele ia, e o mesmo estava lotado, só cabia ele. Eu chego atrasado, mas nesse não vou. De repente lá vem outro para o seu alívio. Jesus teve misericórdia e chegou a bênção do mesmo que passou, só que agora vazio. Aí o irmão pensou: pronto, o ônibus está vazio, a profecia não pode se cumprir. Minha empresa não é tão longe, não vai dar para encher. Mas de repente o irmão começa a lembrar daquele culto abençoado, esquece a profecia e começa a glorificar. Oh glória, oh culto gostoso, oh glória a Jesus. E o irmão glorificando nem pensa
cheio quebrou e o povo teve que passar todinho pro ônibus que ele estava. Ele ficou ligado, dando glória, aleluia. De repente, em certo momento, Jesus batiza o irmão com o Espírito Santo. O irmão começa a falar em língua estranha, não se contenta em ficar sentado, fica de pé e começa a marchar, todo bem arrumado, engravatado, e o ônibus vira alvoroço. O motorista para o ônibus e pergunta: que negócio é esse que está acontecendo aí? Alguém diz: motorista, tem um homem aqui dentro que ficou doido, tá falando uma língua que ninguém entende, e quando a gente toca nele leva choque. Meu Deus do céu, o que é que a gente faz? Vamos descer esse camarada aí e chamar o guarda pra fazer alguma coisa, levar pro hospital pro manicômio. Aqui dentro ele não pode ficar. Foi uma dificuldade pra descer o irmão, e todo o povo desceu pra ver no que daria. Fizeram uma roda aquela multidão, era tanto benzimento, tanto Ave Maria. Foram chamar o guarda, que já foi difícil, abre caminho entre o povo que estava lá. E quando o guarda viu o irmão, se abraçou com ele, e em línguas também começou a falar. Aleluia! Eita, glória a Deus! Não era que o guarda era crente batizado com o Espírito Santo, já entendia o mistério? Aí foi que o povo ficou assombrado e disse: aí, gente, ninguém encosta não, ninguém encosta que esse negócio pega. E pega mesmo, irmão. Começa a glorificar a Deus onde você estiver, que Jesus pode te encher de poderoso. Na cozinha, na sala, no quarto, na varanda, varrendo, lavando o louço, passando pano na casa, como estiver, glorifica! Desse jeito é o Deus da Bíblia Sagrada. Ele decide, faz do jeito que ele quer. Se ele promete, cumpre, ele nunca falha. É desse jeito, esse é o jeito que ele é. Não se preocupe, irmão, somente dê glória. Deixa o povo dizer que é coisa absurda. Arrebenta tudo, mas o que ele fala cumpre, mesmo que para o mundo pareça loucura. Eita, glória a Deus, aleluia! Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Boa noite, todos aqueles que nos ouvem nesse momento, nessa tarde. Que a graça de Deus possa estar sobre a sua vida nesse momento. Estamos aqui no programa Falando de Jesus e compartilhando da palavra de Deus nesta noite. A palavra de Deus no livro de Lucas, no capítulo 3, a partir do verso 10, diz assim: Então as multidões o interrogavam, dizendo: Que haveremos, pois, de fazer? Responderam-lhes: Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados. E perguntaram-lhe: Mestre, que haveremos de fazer? Respondeu-lhes: Não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: E nós, que faremos? E ele lhes disse: A ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Glória a Jesus. Vamos orar nesse momento. Senhor, aqui está a tua palavra. Louvamos ao teu nome, que o Senhor nos deu esta oportunidade, este momento de estarmos meditando na tua palavra, e a oportunidade que temos de ouvir a tua voz e conhecer mais de ti através da tua santa palavra. Pedimos que, da mesma forma que o Senhor um dia instruiu ao teu servo João Batista para ministrar a um povo a tua palavra, conforme veio a palavra do Senhor a João Batista, possa vir também a tua palavra em nós nesta noite, nesse momento que nós possamos ouvir a tua palavra, segundo o teu querer, que a tua graça e a tua misericórdia venha sobre nós, que a tua palavra possa alcançar corações
e mudar vidas, é o que nós cremos. Entregamos esse momento, a Tua palavra a Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Estamos aqui nessa tarde, esse início de noite, já às 6h16, iniciando a noite, no programa Falando de Jesus, e compartilhando a palavra de Deus, neste início de final de semana, neste sábado. Nós meditamos na palavra de Lucas, a partir do capítulo 3, onde Lucas retrata a mensagem de João Batista. Nós vamos ver que Israel passa por um momento bem delicado nesse período. Havia governadores, líderes que não tinham exemplo de líderes. Tinham 2 sumos sacerdotes que era contra o costume e a doutrina, que a doutrina judaica era somente um sumo sacerdote. Nós vamos ver que nesse momento está de uma forma totalmente deturpada, podemos dizer assim. Então veio a palavra de Deus a João, num momento muito delicado, mas Deus não desampara o seu povo. E João começa agora a instruir, segundo a palavra de Deus que veio a ele. Logo aqui no capítulo 3 diz assim: e ele percorreu, João, toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Vamos ver que a palavra veio a João e ele, mediante a palavra de Deus, ele teve uma função: anunciar a palavra do Senhor. Nós vamos ver que a palavra não era de João, a palavra era de Deus. Quando nós olhamos para os nossos dias hoje, é um pouco complicado nós identificarmos os que ministram a palavra, se a palavra está vindo propriamente de Deus ou de si própria. Porque no verso 2 diz isso, que veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. A mensagem de João não era de João. E a mensagem que é de Deus, ela tem frutos. Ela causa efeito. E João começa a pregar. Conforme está no versículo 13, ele percorreu toda a circunvizinhança. E essa mensagem de João começa a gerar efeito, começa a gerar frutos. A mensagem que João transmitia, que era do próprio Deus. Então nós vamos ver que aqui no verso 10, onde nós lemos, que as multidões que interrogavam a João dizendo: o que nós vamos fazer? É interessante que não é o pregador que faz o apelo, mas é a multidão que ouve a mensagem de Deus que faz o apelo. Então nós vamos ver que a mensagem de Deus, ela causa um efeito. Qual é o efeito? É o efeito do confronto da palavra em nós. Porque o confronto da palavra de Deus em nós, ela mostra o erro. Não tem como você ouvir uma palavra da verdade, uma palavra que mostra um caminho reto, uma palavra que diz como você tratar a sua esposa, que diz como educar o seu filho, que diz como você deve tratar o seu vizinho, palavra de Deus que diz como você deve se comportar no seu local de trabalho, com o seu cônjuge. Essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela transmite para nós uma mudança de vida em todos os aspectos. Então essa palavra, ela causa um efeito em nós. Qual é o efeito? O efeito do confronto, de olhar para nós mesmos e identificarmos aquilo que está errado. Esse é o poder da palavra de Deus, que causa o confronto. Então a multidão olha e pergunta: o que vamos fazer agora? Identificaram o erro em si através da mensagem de Deus. E João vem citando alguns exemplos do que aquelas pessoas poderiam fazer. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo aqui, nessa passagem especificamente, que a mensagem é bem clara. João, ele anuncia o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Vejam, João, ele não batiza as pessoas, eles a chamam para um arrependimento. E em sinal de arrependimento eles a batizam, não é o contrário.
A mensagem de João é uma mensagem de conversão e não uma mensagem de aceitação. João, ele prega para que as pessoas mudem suas condutas, mudem suas vidas, mudem os seus hábitos, porque isso iria contra a vontade de Deus. Essa tem que ser o efeito da palavra de Deus em nós. Então nós podemos identificar que hoje a grande massa não tem recebido esse confronto da palavra de Deus em suas vidas. E estão na igreja às vezes muito tempo, mas não tiveram um encontro realmente com Deus. O fato de estar na igreja há 10, 15 ou alguns anos não significa que somos crentes, convertidos em Cristo, entendendo a palavra de Deus a cada dia, meditando nela. Isso não quer dizer nada. Mas o que quer dizer que nós somos crentes são mudança de vida. Porque aqueles que são salvos têm atitude de salvos. Foi o que ele disse para aquelas pessoas que iam até ele, e ele falou assim: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ele estava falando para as pessoas que eram crentes dessa época. Eles se diziam: não precisamos se converter porque somos crentes. E João falou: o fato de vocês serem crentes não quer dizer que vocês estão fazendo tudo certo. As suas condutas não condiz com aquilo que você diz ser. É o que acontece aqui a partir do capítulo 7, onde ele diz: raça de víboras, que vinham para eles, fariseus, os saduceus, os escribas, alguns dos soldados, alguns dos sacerdotes, vinham até ele, indagando a ele. Nós vamos ver que hoje nada pode nos levar a Cristo senão a fé. Não existe um meio, não existe um caminho mais curto, não existe algo santo, não existe um ritual específico senão a fé. E hoje nós estamos vendo que, pelo menos no Brasil, o evangelho, a palavra cristianismo, ela tem sido corrompida de alguma forma, onde as pessoas têm mostrado ou querendo mostrar Cristo de uma forma que na verdade não é. E as pessoas estão indo na igreja, mas por um bem próprio, e não realmente por conversão de vidas, pelo arrependimento de pecados, para que elas possam tratar melhor os seus familiares, as suas famílias, tratar o próximo com amor. Não é isso que nós estamos vendo. Em grandes duas dificuldades que eu vejo hoje em nosso século, uma delas é o egoísmo. O homem se tornou mais egoísta nesses últimos dias, tem se tornado mais egoístas, pensando em si próprio. Em todos os aspectos, tem se colocado a primazia em si mesmo. Tem esquecido seus irmãos, tem esquecido de fazer o bem ao próximo. E é justamente isso que João vem repreendendo a partir do verso 10. Ele disse às multidões: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Ele estava mostrando o amor ao próximo, porque isso não nos leva ao céu. Mas quem se diz salvo, crente em Cristo Jesus, tem esses hábitos, faz essas coisas que ele cita a partir do verso 10. E outro grande problema que eu vejo hoje, além do grande egoísmo que circula no nosso século, é a grande influência da mídia em nossos dias, aonde aquilo que a mídia diz ser didático, a população acolhe. Casamentos, educação, trabalho. Então aquilo que a mídia influencia, nós acabamos acatando. Em um debate, quando as pessoas estão discutindo, e em algum momento daquela discussão, algum fala assim: eu estou te falando porque eu vi na televisão. Ou seja, isso é um argumento final, então todos concordam. Falam: passou na televisão, de fato é verdade. E quando isso vem para a palavra de Deus, onde a mídia também tem causado uma grande influência, nós vamos ver que não tem sido influência para o lado bom das Escrituras, mas Cristo tem ficado de lado. E algumas coisas místicas têm entrado na igreja nesses últimos dias. E as pessoas estão bem mais delicadas, porque convencer as pessoas de um erro, mas se as pessoas creem que os seus erros é a verdade,
É bem mais complicado você educá-las a uma verdadeira fé, a um verdadeiro cristianismo que é voltado só para a Escritura. Vamos ver que na época da Reforma, no início com Martinho Lutero, onde a Igreja Romana implantou algumas coisas na Igreja, as coisas místicas, as indulgências da Igreja Romana, aonde, dentre tantas outras, veio acerca do purgatório. Nós vamos ver que Martinho Lutero veio contra isso. E ali iniciou a reforma, a partir de Lutero. Então os reformadores vieram e implantaram, falaram, vamos ter que tirar isso da igreja, vamos voltar só para a Bíblia. Aquilo que a Escritura diz é o que vamos fazer. E assim foi feito. E nós vamos ver que hoje, semelhantemente, isso tem acontecido. Talvez até pior, porque hoje as pessoas têm acesso a uma verdade, ou melhor dizendo, uma suposta verdade. E em nossos dias nós estamos vendo que é necessário que uma reforma nova seja causada, no sentido de que as pessoas possam olhar para Cristo e somente crer em Cristo. Não acreditar em algum símbolo, em algum ritual, em alguma forma litúrgica. Não. Cristo é Cristo porque Ele morreu por nós. Cristo é Cristo porque Ele é Filho de Deus. Cristo é Cristo porque o Espírito Santo nos revela isso a cada dia, segundo a palavra dele em nossos corações. Somente a fé nos revela aquilo que de fato é o Evangelho, crendo na verdade que é a palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus. Não tem uma forma mágica, uma forma mística de fazer isso. Então nós estamos vendo que as pessoas, mediante o seu egoísmo, tem buscado as coisas para si própria, até a própria igreja. Eu só vou à igreja por causa do meu emprego, por causa de uma oportunidade melhor, por causa de um relacionamento. Então vamos fazer um culto disso, ou uma campanha daquilo, em prol de algo objetivo, para um bem material, um bem terreno. Mas nós cremos que a palavra de Deus tem algo melhor para nós, que é a vida eterna. Mas para nós morarmos com Cristo na vida eterna, nós temos que passar a viver a glória aqui na terra, ser representantes do céu aqui na terra. E isso não é tão simples. Por esse evangelho de mentira que é pregado hoje, isso não vai nos conduzir a um caminho certo. Então João começa a pregar para o povo e dizer também, olha, não cobrei mais do que o estipulado, porque os publicanos, que era aquele responsável por colher os impostos, eles cobravam mais da população. Só que a prática do erro, nós vamos ver que ela causa uma deturpação, uma cegueira, uma perda de valores. É isso que o pecado causa. O pecado causa realmente uma cegueira. As pessoas perdem valores morais, sociais. Elas simplesmente, o convívio com o erro faz com que o erro se torne normal, comum. Então logo eu faço porque todo mundo faz. Passa a ser um argumento. Então a gente vai ver que a própria população, o povo, chegou para João e perguntou: o que vamos fazer agora, João? O que nós vamos fazer? Ou seja, eles estavam cometendo algo ilícito, algo errado, mas achavam comum. O que vamos fazer? Então João começa a advertir: olha, quem tiver comida, reparta. Quem tiver 2 túnicas, reparta também com quem não tem. Não cobre mais do que o estipulado. E aos soldados, João disse: ninguém maltrateis e não deis denúncia falsa. Havia uma forma opressiva dos soldados, era uma parceria entre os publicanos e os soldados. Então, se a população não pagasse o devido imposto, os publicanos falavam com os soldados iam, cobravam, e cobravam com violência, ou às vezes levavam aquelas pessoas presas, dando mau testemunho daquelas pessoas, e imputavam aquelas pessoas um crime e levavam aquelas pessoas presas. Então João vem repreendendo isso: ninguém maltrateis e não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso salário. Então a mensagem que João traz é: amai o teu próximo como a ti mesmo. A mensagem de João é: olhe para o seu próximo e cuide dele. Não é para si mesmo. Em um século onde nós vemos que o egoísmo, que é o amor de si mesmo, tem se multiplicado. E isso não é o pior, é porque isso tem se multiplicado dentro das igrejas. Então, a pregação de João, ela trouxe a realidade do erro.
E João, ele não se calou, ele pregou, porque o silêncio condena vidas. Aquele que é portador da palavra de Deus, que a mensagem de João não era de João, a mensagem de Deus. Essa mensagem de Deus não pode ficar calada, tem que ser anunciada. Nós temos que buscar a verdade acima de qualquer coisa. Quando João diz à multidão: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. O que ele está falando? Ele está falando sobre misericórdia, que é a capacidade de sentir na própria pele a necessidade do outro. Então João diz: tenha misericórdia daqueles que precisam, cuide deles em roupas, cuide deles com comidas. Vejam, não são as obras que fazem com que nós sejamos dignos de algo diante de Deus, mas o verdadeiro servo de Deus tem essas obras, porque ele é uma pessoa boa, porque a graça de Deus está sobre ele, e essas obras são automáticas nós fazermos. Foi o que ele disse: vocês dizem que vocês são crentes, mas vocês não são, raça de víboras, vocês enganam, dizem ser uma coisa que não são. E ele vem falando também no verso 14, ele fala com os soldados: não deis denúncia falsa, ou seja, fala a verdade. Nós vamos ver aqui que crente não é aquele que não mente. Não mentir é ser crente. Crente não só não mente, mas também fala a verdade. Não é não dizer mentira, mas é falar a verdade. Porque não mentir e ficar quieto, não. Mas a mensagem de Deus, ela vai de confronto ao erro, ela confronta ao pecado, ela confronta para que as pessoas tenham mudança de vida. Então ele fala a verdade, digam a verdade. E isso tem que ser real em nossas vidas hoje. Além de não falar mentira, também devemos falar a verdade. E ele diz mais: contentai-vos com o vosso salário. Nós vamos ver hoje que a grande teologia da prosperidade que está dentro das igrejas neopentecostais, quando na verdade entendemos que a verdadeira teologia da prosperidade é a teologia do contentamento. Porque se você não está contente com o que você tem, ainda que tivesse o mundo inteiro, da mesma forma, não estaria contente. E a mensagem que João diz aos soldados, que também lhe perguntaram, foi os soldados que perguntaram: que nós, o que faremos? E João dá a primeira dica, ou o primeiro conselho, ou a primeira advertência a eles: falem a verdade. E a outra advertência: contentai-vos com o que você tem. Só que quando o egoísmo aumenta no coração do homem, a primeira coisa que é tirada dele é o contentamento, e ele passa a buscar mais. E o bem do próximo passa a ser um quarto, um quinto, sexto, um 10º plano, mas não o primeiro plano, que é a mensagem transparente que Cristo deixou para nós, e a mesma mensagem que João Batista traz aqui no capítulo 3 de Lucas. Então João dá essa advertência também aos soldados. Queridos, João, ele confessou a palavra de Deus, ele não negou. Confundiram ele com Cristo e ele disse: eu não sou Cristo. Seria um orgulho alguém poder comparar ele com Cristo? Sim, poderia ser bom para ele. Ele poderia até de uma certa forma tirar proveito disso. Mas o verdadeiro servo de Deus conhece o seu lugar, sabe que ele é servo de Deus. Ele não quer se vangloriar, ele não quer enganar, ele não quer buscar para si próprio benefícios mediante a palavra de Deus. Devemos rejeitar o evangelho e a prática da mentira que diz ser verdade, que está dentro da igreja. Cristo morreu pela minha e pela sua vida. A única forma de nós alcançarmos Cristo é através da fé. Não tem nenhum outro meio. Não tem nenhuma forma santa, nenhum item, nenhum ritual, nenhuma forma litúrgica de buscar a Cristo. Cristo, ele é suficiente porque ele morreu pelas nossas vidas. Ele morreu pela sua vida, pela minha vida. Se alguma coisa te incomoda, se você não está feliz onde você está, se você se acha incompleto, busque a Deus em oração. Busque a Deus
com um verdadeiro coração arrependido. Peça ao Senhor perdão pelos seus pecados e peça a Deus para que o Espírito Santo dele possa botar em seu coração o que é a verdadeira palavra de Deus. Qual é a cerne do Evangelho? É Cristo. A mensagem do Antigo Testamento apontava para Cristo. E a mensagem do Novo Testamento é Cristo. Cristo, ele morreu, ressuscitou e haverá de voltar. É o suficiente. Se algo para nós benéfico acontecer nesta terra, louvado seja o nome do Senhor. Mas se não acontecer, louvado seja o nome do Senhor. Em um mundo onde coisas estão sendo apresentadas no lugar de Cristo, eu queria deixar para nós nessa noite a meditação de que Cristo, ele está vivo. É uma pessoa. Jesus Cristo, o homem, Filho de Deus. Ele haverá de voltar. E para aqueles que são os seus eleitos, conforme a palavra diz, que por se multiplicar o pecado, o amor de muitos se esfriaria, de quase todos. E que a multiplicação do pecado, se possível, enganaria muitos. Mas pelo amor dos seus salvos, ele vai abreviar os dias. Que você possa nessa noite voltar a mente para a verdadeira palavra de Deus, onde Deus é o centro. E que Deus possa nos abençoar. Nenhuma forma mágica, não há nada de próspero, não há nada de enriquecimento. Isso não é pecado. Mas a palavra de Deus nos diz que nós devemos buscar a Cristo de verdadeiro coração. Buscar a Cristo pelo que Ele é e não pelo que Ele pode nos oferecer. Que Deus nos abençoe. Senhor, nesse momento nós louvamos o Teu nome. Obrigado porque a Tua Bíblia nos deixa bem transparente a mensagem que o Senhor trouxe através do Teu servo João. E esta mensagem ainda fala em nossos dias. E que nós possamos voltar para a verdadeira palavra do Senhor, para a verdadeira prática do verdadeiro Evangelho, do verdadeiro crente em Cristo. Que nós possamos ser pessoas melhores. Que em nome de Jesus a Tua palavra possa ser viva em nosso coração e que nós devemos buscar a Cristo pela fé. E somente pela fé podemos enxergar a Sua glória. É o que nós te pedimos, que o Senhor possa estar abençoando corações, vidas que às vezes estão buscando a Ti, estão dentro de igrejas, mas estão infelizes, sem saber o porquê. Talvez essas pessoas não estão fundadas em uma verdade, estão sendo mal ensinadas, mal instruídas. Mas que pela Tua graça e a Tua misericórdia eu suplico nessa noite que o Senhor possa visitar essas pessoas e fazer com que elas se sintam melhores e o Senhor possa mostrar para elas a verdadeira palavra. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Rede Popular de Rádio, agora na Serra, são 18 horas e 39 minutinhos, 18h39. Algo me chamou muito a atenção, exatamente, nós estávamos abrindo o programa falando de Jesus e fico muito feliz quando realmente o mensageiro ainda não se chegou aqui no estúdio e nós estávamos abrindo o programa, o mensageiro estava vindo, como eu falei aqui, pela fé para chegar aqui. E hoje o mensageiro chegando aqui trazendo uma mensagem, fechando aqui por vários momentos falando pela fé. Que duas letras muito importantes na nossa vida. Que duas letras que mudam o mundo. Que duas letras que têm um poder imenso. E às vezes as pessoas não sabem.
Fé. F-E. Fé. São duas letras que de Gênesis e Apocalipse você vai encontrar de que ela está enquadrada em toda a palavra de Deus. Ela está em todo o argumento de Deus. Ela pode estar em todos os profetas de Deus. E ela está hoje na boca de todos os mensageiros. Mas o irmão falou, João Batista, apesar que já estava esta palavra, o prenúncio de Jesus já estava lá, exatamente no Velho Testamento, de que ele viria, o Messias viria, mas as pessoas não tiveram fé, não acreditaram. Faltou fé naquelas pessoas. E Deus fez com que Isabel tivesse João. Para que o pai dele, Zacarias, tivesse fé em Deus, que a promessa se cumpre. Que palavra importante é essa fé? Então, se nós tivermos fé, seremos um excelente cristão. Se nós tivermos fé, vamos ser um excelente patrão, empregado, pai, marido, esposo, amigo, companheiro. Porque a fé, ela não engana. A fé não permite que você minta. A fé, como o irmão trouxe a palavra, a fé confronta você. Porque a fé é algo espiritual. E quando é algo espiritual, não adianta você pregar de A, que se não for ali com o Espírito Santo de Deus, não vai ficar vazio, vai ficar em vão. O irmão falou exatamente sobre a prosperidade, da teologia da prosperidade, o contentamento. Hoje, nós estamos vendo o que está acontecendo exatamente no Brasil, no exterior, mas vamos falar mais do Brasil. Quantas pessoas não se contentavam porque tinham um belo apartamento lá na Vieira Solto, mas ele queria mais dinheiro no exterior. Quantas pessoas tinham muito dinheiro no Brasil, mas queria mais dinheiro para colocar no exterior. Não se contentaram com o pouco que tinha, porque existe um provérbio, se é provérbio, irmão me corrige, se é um ditado, irmão me corrige, existe uma coisa assim, o pouco com Deus se torna muito pela fé. Porque a mulher não tinha nada, a palavra de Deus fala que a mulher não tinha nada, pela fé ela só tinha uma botija de azeite e farinha, mas pela fé foi multiplicado, encheu todas as vasilhas dela. E assim a história da Bíblia traz para nós hoje. Deus te abençoa para que você seja próspero, mas pela fé, não pela ganância. Deus te abençoa que você seja próspero pela fé, não pela ambição. Deus te prova que você seja tudo na vida pela fé. Você pode ter tudo. E o testemunho, vou até voltar aqui para terminar. Deus mostrou isso, uma história linda, eu não canso de falar, mas os mensageiros também sempre trazem para o meu coração, às vezes, na mensagem. Quem era Jó? Próspero. Próspero. Um dos caras ricos da época, como muitos ricos hoje. Mas ele vivia a sua riqueza pela fé. E não pela ambição, não porque tinha isso e aquilo. Ele adorava a Deus pela fé em Deus. E quando ele se desfez de tudo, continuou tendo fé. E Deus testificou a ele. Deus pode fazer comigo, pode fazer com você que está me ouvindo, pode fazer com qualquer pessoa pela fé. Você pode ser rico, você pode ser próspero. As pessoas vão te olhar, mas vão te olhar, você não vai te olhar que você é enganador, que você conseguiu roubando os outros, mentindo para os outros, enganando os outros, proferindo coisas que não são verdadeiras para os outros, para você se beneficiar. Mas as pessoas, quando te vê, vai te olhar, aquele homem, ele é próspero, mas pela fé em Deus que ele tem. Deus está abençoando ele, tem isso, tem aquilo, ele está subindo, mas ele está com Deus. Diferente de muitos que estão descendo a escada, porque estavam sem Deus. Ele estava no habitar de Satanás, na ambição de Satanás, na mentira, no roubo, no engano, em tudo. E assim que é. João Batista trouxe a mensagem, exatamente fazendo um prenúncio que as pessoas deviam se arrepender. Exatamente, as pessoas deviam se arrepender. Houve arrependimento, se faz a convenção. Fez a convenção, aceita-se Jesus como seu único Salvador. E você vai, como o irmão falou, vai se confrontar.
Quando você olhar para, opa, peraí, isso não dá certo, isso não é de Deus não. Quando você vai levar a mão para, isso não é de Deus não. Deus, a palavra de Deus vai te confrontar para o que você, até mesmo quando você for falar. É melhor falar uma verdade para uma pessoa. E a gente tem que estar preparado isso também, receber uma verdade. Nós não somos perfeitos. Se alguém chegar para você e falar uma verdade, receba essa verdade pela fé. Agora, se você questionar, você não está pronto para receber. Você está escondendo. Porque às vezes uma pessoa fala algo conosco, não é para não desafrontar, não. É exatamente para nos ensinar, para nos corrigir, para nos orientar, para a gente não cair exatamente no erro de novo. É tão gostoso receber alguém corrigindo a gente. É mesmo, eu falo. Esses dias mesmo, um dos amigos nossos me falou, eu vou te falar a verdade, eu vou falar a verdade. Vem a verdade, fala, você está certo. Realmente, o que você falou é verdade, meu. Eu tenho que mudar isso. É gostoso, porque você automaticamente vai corrigindo você mesmo. João Batista foi exatamente. E mais importante, eu vou terminar aqui. O irmão, quando falou que João Batista, ele não buscou a glória para ele. Ele testificou que Jesus veria, o Messias veria. E ele exatamente se mostrou tão humilde, que quando Jesus chegou até dele, ele falou, eu que tenho até ti para ser batizado, você que vem a mim. Jesus mostrou ali que todos nós somos iguais quando estamos no reino de Deus. Não existe ninguém superior, não existe ninguém mandão, não existe ninguém que tem que estar sobre calço, sobre tutela e tal. Existe toda a igualdade. Jesus mostrou ali uma igualdade para cumprir uma promessa de Deus. E Jesus mostrou isso andando na terra também. Hoje no Brasil tem pessoas que não falam com você porque ele tem segurança. Pastores têm segurança. Pastor, você chegar perto dele, você tem que agendar, atendendo, e assim 2 meses, 3 meses antes. Foi importante. Enquanto que Jesus andou à vontade. Vem a mim. A palavra de Deus fala, vem a mim, vem. O Jesus queria que as pessoas viessem porque sabe a necessidade do povo. Hoje estão diferente. Hoje, pelo Brasil, a gente vê que as pessoas estão só em altos palácios, só atendendo por interfone, secretária, agenda, e olha lá se vou te atender e se falar com você. Só andando em carrões, não sou contra isso, mas tudo brindado. Jesus andou de peito aberto. Eles queriam prender Jesus, mas Jesus vivia na unção. Era filho de Deus? Era. Hoje não, hoje as pessoas estão andando. Quem tem fé, Deus, logo os seus anjos, exatamente ali. Né, irmão? Pela fé. Rede Popular de Rádio, agora são 18 horas e 48 minutos. Eu quero agradecer muito a Deus, em primeiro lugar, pela vida do irmão, do evangelista, do presbítero, do obreiro, do irmão Eric, que tem aceitado insensatamente esse convite e nunca tem renegado quando ele está pronto para servir a Deus. Não servir o programa Falando de Jesus, mas servir a Deus. Porque todo chamado que nós fazemos aos irmãos aqui neste programa não é para servir a Rede Popular de Rádio, não é para servir o programa Falando de Jesus, é para servir a Deus. Porque exatamente o programa é para falar a palavra de Deus. E só leva a palavra de Deus quem serve a Deus. Então eu quero agradecer ao irmão Eric, porque quando ele não pode, eu estou trabalhando. Como tem muitos aí que dizem o pastor Felipe, não conheço o pastor Felipe, mas ontem eu tive o prazer de falar com o pastor Felipe, que vai estar conosco semana que vem. Trabalha de escala também. Irmão, dia tal posso, dia tal não posso. E outros irmãos também que trabalham, como o irmão Marcos Júnior, e assim sucessivamente. O mais gostoso é ser sincero, ser verdadeiro. É falar, não posso porque estou trabalhando, não posso porque eu tenho uma agenda missionária, não posso. Do que pode, mas vive na escuridão do pecado e fala que não. Mas Deus revela a esses que falam que pode, mas fala que não pode. Porque Deus cobra, não é deles, não. Deus não cobra deles, não. Deus cobra exatamente daquilo que eles estão servindo. Deles não vai ser cobrado, que as consequências vêm. Eu quero agradecer ao irmão Eric, exatamente. Abrimos o programa pela fé, o ônibus trouxe, voltou, graças a Deus.
Então o irmão estava pronto, esperou e chegou a tempo. Que Deus abençoe o irmão, a igreja, os irmãos que eu não conheço, mas Deus, em nome de Jesus, vou ter o prazer de conhecer os irmãos, tá certo? Assim, de vez em quando a gente aparece surpresa numa igreja, às vezes o pastor não tem problema, porque nós não avisamos, e é por isso mesmo. Aqui nós fazemos agenda, porque tem um compromisso com a palavra dele. Quando nós vamos visitar, é diferente, nós vamos fazer uma visita, então nós somos bem recebidos. Se o pastor tiver, tá, amém, vamos ser bem recebidos. Se não tiver, vamos ser bem recebidos, como aconteceu domingo, fomos visitar a igreja que o pastor Edson congrega, dirige, e o pastor estava numa missão missionária lá em Nova Venécia, mas fomos bem recebidos, recebemos uma palavra abençoada, é assim, mas gostoso é isso. É você não fazer a coisa do homem, é fazer as coisas de Deus, e assim tá. A todos vocês, 18h51, estamos liberados para voltar à programação normal. Amanhã, você sabe que é domingão. Domingão é dia do programa Falando de Jesus, não no estúdio da Rede Popular, mas é dia de você ouvir falar de Jesus na igreja que você congrega. Se você ainda não tem compromisso com Jesus, não se preocupa não. Não fica nervoso, não se exalte. Deus está te esperando. A hora que você tiver necessidade de conversar com Deus, mesmo que seja na sua dor, mesmo que seja na sua doença, mesmo que seja na sua enfermidade, mesmo que seja na sua prisão, mesmo que seja nas suas dívidas, mesmo que seja qualquer coisa, Jesus está lá, de braços abertos, perto de você, dentro da sua casa, esperando por você. E amanhã, se você quiser fazer uma visita a uma igreja mais próxima da sua casa, se sente à vontade, ok? Como o irmão trouxe, o arrependimento é seu, a convenção é sua, e aceitar Jesus é você. Ninguém vai te obrigar, mas se você sentir vontade, faça isso, que você vai ver que mundo maravilhoso é esse celestial de Deus. Como que a palavra confronta, como o irmão falou, como coloca nós a cada dia, a cada momento, para nós cada vez queremos mais, estar mais próximo de Deus. Até segunda, se assim Deus permitir, com mais um programa Falando de Jesus. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rede Popular de Rádios em conexão com a Rádio Fonte, Rádio Cultura e Rádio Educadora Talento apresentam de segunda a sábado, das 17h45 às 18h50, programa Falando de Jesus. Não percam, vai ser uma bênção. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Aqui na Popular você começa muito bem a sua noite. Momento Gospel, louvor e adoração. De segunda a sábado, de 6 às 7 da noite. Rádio Popular. Rádio Popular. A pneumonia é uma doença muito grave que ataca os pulmões. Por isso, mãe, fique alerta. Se o seu bebê parar de mamar, ficar sonolento ou com dificuldade de acordar, ou ainda ficar com a pele fria, unhas e lábios azulados e tiver dificuldade de respirar, isso pode ser pneumonia. É preciso tratar o quanto antes. Procure o posto de saúde mais próximo de sua casa. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. Empreendedores habilidosos sabem que a crise é uma oportunidade para se destacar. Por isso,